Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. E o texto que nós vamos ler está em Ezequiel, capítulo 17, a partir do primeiro verso, e diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, apresente uma alegoria e conte uma parábola à nação de Israel. Diga a eles: assim diz o soberano, o Senhor. Uma grande águia com asas poderosas, penas longas e vasta plumagem de cores variadas veio ao Líbano. Apoderando-se do alto de um cedro, arrancou o seu broto mais alto e o levou para uma terra de comerciantes, onde o plantou numa cidade de mercadores. Depois apanhou um pouco de sementes da sua terra e as pôs em solo fértil. Elas plantou como um salgueiro junto a muita água. E elas brotaram e formaram uma videira baixa e copada. Seus ramos se voltaram para a águia, mas as suas raízes permaneceram debaixo da videira. A videira desenvolveu-se e cobriu-se de ramos, brotos e folhas. Mas havia outra águia grande, com asas poderosas e rica plumagem. A videira lançou suas raízes na direção dessa águia, desde o lugar onde estava plantada, e estendeu seus ramos para ela em busca de água. Ora, ela havia sido plantada em terreno bom, junto a muita água, onde produziria ramos, daria fruto e se tornaria uma videira viçosa. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor, ela vingará? Não será desarraigada e seus frutos não serão arrancados para que ela seque? Tudo que brotar dela secará. Não serão necessários nem braços fortes, nem muitas pessoas para arrancá-la pelas raízes. Ainda que seja transplantada, será que vingará? Não secará totalmente quando o vento oriental a atingir, murchando e desaparecendo do lugar onde crescia? Veio depois a mim esta palavra do Senhor. Diga a essa nação rebelde: você não sabe o que essas coisas significam? Diga a eles: o rei da Babilônia foi a Jerusalém, tirou de lá o seu rei e os seus nobres, e os levou consigo de volta à Babilônia. Depois fez um tratado com um membro da família real e o colocou sob juramento. Levou também os líderes da terra para humilhar o reino e torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo apenas a sua sobrevivência pelo cumprimento do seu tratado. Mas o rei se revoltou contra ele e enviou mensagem ao Egito, pedindo cavalos e um grande exército. Será que ele se sairá bem? Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que ele morrerá na Babilônia, na terra do rei que o pôs no trono, cujo juramento ele desprezou e cujo tratado rompeu. O faraó, com seu poderoso exército e seus batalhões, não será de nenhuma ajuda para ele na guerra, quando rampas forem construídas e obras de cerco forem erguidas para destruir muitas vidas. Como ele desprezou o juramento, quando rompeu o tratado feito com aperto de mão e fez todas essas coisas, de modo algum escapará. Por isso, assim diz o soberano Senhor: juro pela minha vida que farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento, que ele desprezou, e a minha aliança que ele rompeu. Estenderei sobre ele a minha rede, e ele será pego em meu laço. Eu o levarei para a Babilônia, e ali executarei juízo sobre ele, porque me foi infiel. Todas as suas tropas em fuga cairão à espada, e os sobreviventes serão espalhados aos ventos. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano Senhor: eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro, e o plantarei. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei no monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e o farei. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Você conhece a história que está
no pano de fundo do livro do profeta Ezequiel. É o tempo em que Judá esteve debaixo do poderio da Babilônia, o tempo do exílio, o tempo em que muitas pessoas de Judá e de Jerusalém foram levadas para a Babilônia a fim de viverem debaixo do poderio do rei Nabucodonosor. Você conhece a história de Daniel, que era um dos jovens nobres de Judá e de Jerusalém quando da invasão do rei Nabucodonosor e o Império Babilônico. Daniel com seus amigos foram levados para a Babilônia e ali permaneceram exilados. Outras pessoas também sofreram o mesmo destino, entre elas o profeta Ezequiel. Ezequiel foi levado para o cativeiro da Babilônia ainda jovem, e foi no cativeiro da Babilônia que ele recebeu o seu chamado profético. É importante que nós saibamos disso. Foi em meio ao cativeiro babilônico, por volta do 5º ano, debaixo do poderio do Império Babilônico, que Ezequiel recebeu o seu chamado. Há chamados de Deus que nos vêm exatamente em momentos de crise. Há situações na nossa vida tão trágicas, tão drásticas, que se tornam palco ideal para a manifestação dos propósitos de Deus. Por isso nós nunca devemos encarar uma situação difícil como última palavra na nossa vida. A última palavra é sempre do Senhor. E Ele pode usar uma situação difícil para nos dar um novo rumo, um novo caminho, uma nova alternativa. Ezequiel se torna profeta do Senhor e um dos grandes profetas do Senhor em meio ao seu exílio na Babilônia. Você conhece a história de Judá e de Jerusalém. Você sabe que antes do surgimento do Império Babilônico, o Império, ou o Reino de Judá, havia resistido bravamente à invasão assíria, que destruiu Israel, o Reino do Norte, mas não conseguiu entrar em Judá, o Reino do Sul. E os judeus permaneceram no domínio da sua terra. Só que quando o Império Assírio enfraqueceu e o Império Egípcio tentou dominar aquela região, eis que vem o Império Babilônico, com força, exércitos poderosos, um rei muito experiente na batalha, que era o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor e os seus exércitos venceram o faraó egípcio e os seus exércitos. E a Babilônia, então, conseguiu dominar toda aquela região da Palestina, inclusive Judá. O cerco a Judá fez com que a Babilônia levasse exilados, principalmente os nobres da terra de Judá, a família real, o pessoal da corte. Por isso, o texto que nós lemos fala que uma grande águia veio ao alto de um cedro e levou dali o seu broto mais alto. Que águia é essa? O rei Nabucodonosor e o Império Babilônico. Que broto é esse? A família real, os principais de Judá, o rei Joaquim, que era o rei de Judá nessa época. Todos foram levados para a Babilônia. Só que aí quando a família real e a corte de Judá começaram a viver na Babilônia, o rei Nabucodonosor entendeu que deveria colocar uma pessoa dentre os próprios judeus para continuar tomando conta de Judá e de Jerusalém, só que agora debaixo da sua autoridade e das suas ordens. E o escolhido foi Zedequias. Zedequias é essa videira que a grande águia planta junto às águas que estão em Jerusalém. A ideia é a seguinte: Nabucodonosor, a grande águia, invadiu Judá e Jerusalém, tirou de Judá e Jerusalém o broto mais alto, a família real, as pessoas da corte, os mais nobres, e dessa família, desse pessoal, dessa população, o rei Nabucodonosor escolheu uma pessoa, que é a semente que foi tirada. E essa pessoa era Zedequias, que foi plantada de novo como a videira em Judá e Jerusalém para ali governar e obedecer às ordens do rei Nabucodonosor. Só que o Zedequias achou por bem não se submeter mais, uma vez estando em Jerusalém. E a ideia de Zedequias era a seguinte:
eu vou fazer uma aliança com o Egito. E dessa vez, o Egito vai me ajudar e nós vamos vencer o rei Nabucodonosor e o Império Babilônico. E o Egito aparece no nosso texto como a outra águia. Essa segunda águia, também muito grande e de plumagem muito vasta. O Egito sempre foi uma nação poderosa, mas que já não tinha conseguido resistir ao avanço do Império Babilônico. Agora Zedequias, que está em Jerusalém, em nome do rei Nabucodonosor, quer fazer aliança com o Egito para vencer o Império Babilônico e livrar Israel, livrar Judá, livrar Jerusalém do poderio do Império Babilônico. Só que o Egito não terá forças para ajudar Judá nesse sentido, para ajudar Zedequias nesse sentido. E aí vem a pergunta do texto: acaso essa videira prosperará? Acaso essa videira não secará? Acaso não serão frustradas as suas intenções? Veja bem, essas parábolas que Ezequiel conta nesse texto que nós lemos falam de uma transição política, toda encabeçada pelo rei Nabucodonosor, mas que de alguma maneira encontrou em Zedequias um traidor. Porque você conhece o livro de Ezequiel. Você sabe que Ezequiel profetizou no exílio e que uma das questões fundamentais da profecia de Ezequiel era exatamente a necessidade de o povo confiar em Deus. O exílio fazia parte de um processo de Deus na vida do povo. Jeremias também profetizou nesse sentido. Jeremias disse várias vezes nas suas profecias que era preciso que o povo aceitasse o exílio, se submetesse. O capítulo 29 do texto de Jeremias, que provavelmente foi conhecido por Ezequiel, é possível que Ezequiel tenha tido contato com as profecias de Jeremias, porque afinal de contas eles falavam a mesma linguagem, eles profetizaram na mesma época, eles tinham mais ou menos a mesma visão a respeito da vontade de Deus nesse período. Capítulo 29 de Jeremias diz que o povo no exílio deveria viver em casas, plantar, colher, continuar seguindo em frente, fazer o melhor, porque aquele período seria limitado, mas não seria curto. E Deus tinha propósitos em relação àquele período. Só que Zedequias não acreditava nessas palavras. As visões de Ezequiel ou não chegaram ao coração de Zedequias ou não foram de maneira nenhuma consideradas por ele. Zedequias pensava com a sua própria cabeça. Zedequias não via na oportunidade de estar em Jerusalém, de estar em Judá e de receber autorização de Nabucodonosor para estar ali uma oportunidade de Deus. Pelo contrário, Zedequias via nisso tudo uma oportunidade de se rebelar. E embora ele tenha feito um trato com o rei da Babilônia, por trás ele estava fazendo um trato com o rei egípcio para se insurgir contra o rei da Babilônia e promover uma guerra na tentativa de libertar Judá do Império Babilônico. Você que está me ouvindo talvez pense, mas pastor, qual o problema disso? O Império Babilônico era um império pagão, era um império maldoso, era um império tirano, ditatorial, que cercou Judá, que cercou Jerusalém, que exilou os jovens, os nobres, a família real, que impôs um sofrimento muito grande a tantas pessoas. Por que Zedequias estava errado? Por que a palavra de Ezequiel é tão dura contra ele? Por que Ezequiel vê na ação dele uma ação tão negativa? Porque mesmo que as suas intenções pareçam nobres, meu irmão, se elas não forem dirigidas e aprovadas por Deus, elas não têm nenhum valor. Lembra quando as nossas avós diziam que de boas intenções o inferno está cheio? Pois é mais ou menos a mesma coisa aqui. Ainda que Zedequias estivesse preocupado com o povo, o que me parece não era o caso, estava preocupado muito mais consigo mesmo e em estabelecer o seu próprio reino, porque o rei, quando a Babilônia invadiu, era Joaquim, sobrinho de Zedequias. E com a Babilônia no poder, Zedequias foi colocado no trono.
Ele não era um herdeiro legítimo do trono, mas foi colocado no trono para servir a Nabucodonosor. Então não só ele é um usurpador do trono que era de seu sobrinho Joaquim, como é também um traidor, porque a autoridade que ele colocou no trono é exatamente a autoridade que ele está traindo, a qual ele está se rebelando. E às vezes a gente não entende o peso espiritual desse tipo de decisão. A gente acha que a gente foi colocado no lugar em que a gente está por causa dos nossos próprios méritos, da nossa própria capacidade, da nossa própria política pessoal. E a gente esquece que há um Deus no controle de tudo isso. E aí a gente quer fazer do nosso jeito, com os nossos recursos, com as nossas ferramentas, com as nossas armas. E a gente esquece que há um Deus a quem nós devemos prestar contas. Essa visão, essa revelação que vem a Ezequiel, essa parábola das duas águias e da videira, que você encontra no capítulo 17 do livro de Ezequiel, é uma prova de que o Senhor não aceita negociatas, jogos de poder, movimentações de bastidores. Não é assim que o Senhor vai usar os seus servos para mudarem o mundo. O crente não joga com as armas que o mundo joga. A primeira grande águia, então, é o Império Babilônico, que cercou Judá, cercou Jerusalém, roubou ali o broto mais alto desse cedro. A família real, os nobres, a corte, as pessoas experimentadas, a nata daquela sociedade, levou para a Babilônia, mas decidiu colocar ali uma pessoa para governar, fez uma aliança com ela. Essa pessoa era Zedequias, embora o trono não fosse dele, era de Joaquim, seu sobrinho. Mas o rei Nabucodonosor confiou em Zedequias, mandou-o de volta para Jerusalém, para Judá, para governar ali em nome da Babilônia, para que houvesse um período de alguma paz ali na região. Zedequias era então a videira que foi plantada junto às águas. Ela tinha uma terra boa para crescer, podia construir um plano de restauração da cidade, podia representar a cidade junto a Nabucodonosor, era um homem de confiança de Nabucodonosor. Jeremias já defendia que o povo se submetesse à Babilônia, pois a Babilônia era instrumento de Deus. Ezequiel também defendia isso, que o povo se rendesse à Babilônia e que ficasse no exílio e que tivesse esperança, porque esse tempo ia passar e o Senhor ia restaurar a sorte do seu povo. Mas Zedequias não quis saber de nada disso. Se encantou com a outra águia, o Egito. Enquanto seus ramos estavam voltados para a águia que era a Babilônia, as suas raízes estavam tentando se plantar nesta outra águia que é o Egito. Traição, rebeldia, revolta, jogos de poder, movimentações de bastidores. E aí vem a palavra do Senhor: acaso prosperará Zedequias? Acaso conseguirá o que quer? Ele já não tinha um rei a quem se submeter, ele já não tinha uma águia a quem prestar contas, ele já não tinha uma terra onde estava plantado. Por que foi atrás de outra? É bem a questão da mulher adúltera aqui, da que se prostitui, que é uma linguagem tão forte nos profetas. Os profetas vira e mexe chamam Israel ou Judá de prostituta, de mulher adúltera, porque ela já tem marido, ela já tem a quem recorrer, ela já tem uma estrutura a que se dedicar e vai atrás de outra, de iguais proporções, de iguais condições, de iguais recursos. A mulher que trai o seu marido com outra mulher, ou melhor, a mulher que trai o seu marido com outro homem, não está trocando 6 por meia dúzia? O homem que trai a sua esposa com outra mulher não está trocando 6 por meia dúzia? Na presença de Deus, existe alguma justificativa para o que essa mulher ou esse homem estão fazendo? Assim, não havia nenhuma justificativa para o que Zedequias estava fazendo. Sair do poderio de um rei que estava sendo instrumento de Deus de juízo sobre o povo para ir se submeter a outro rei. Sair de uma aliança para fazer outra aliança. Quem é que, quebrando uma aliança, vai sustentar uma outra aliança? Esse é o problema da infidelidade. Todo infiel tem a infidelidade no caráter e não na ação. É o marido que trai a esposa com a amante e depois faz juras de fidelidade para a amante. Você que é amante, não tenha dúvida, cedo ou tarde a traída será você, porque a infidelidade mora no caráter.
e não na circunstância. Que moral Zedequias tinha para romper uma aliança feita com o rei da Babilônia e fazer uma aliança com o Egito? Zedequias era o tipo de pessoa que a gente diz assim: você criou uma cobra para depois ela te picar. O rei da Babilônia chamou Zedequias, fez um trato com Zedequias, enviou de volta a Judá, Jerusalém. Tudo isso estava no propósito de Deus, no plano de Deus. Mas Zedequias queria ser um traidor e queria fazer uma aliança com o Egito. E ao invés de se submeter à Babilônia, se submeter ao Egito. Talvez porque esperasse que o Egito lhe desse mais poder do que a Babilônia lhe havia concedido. É para esse Zedequias, com essa artimanha, e as pessoas que estão com ele, porque aí ele não está sozinho. Os moradores de Judá e de Jerusalém, movidos por mágoa, por ódio, por rancor, por tristeza, por desesperança, por incredulidade, estão com ele. De repente tem todo um povo dizendo: é isso mesmo, vamos nos rebelar. Vamos fazer aliança com o Egito. A gente ganha mais. E o profeta Jeremias dizendo: fiquem em paz. E o profeta Ezequiel dizendo: submetam-se, aguardem no Senhor. E Zedequias empreendendo a sua iniciativa de rebeldia, e o povo indo com ele, e o povo se levantando, e o Egito insinuando-se, e tudo conspirando para que as coisas fossem feitas do jeito do homem e não do jeito de Deus. Essa é a força dessa palavra. Que às vezes a gente usa o lugar em que a gente está, os recursos que a gente tem, o status de que a gente desfruta para fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. E aí vem a palavra do Senhor. E o Senhor não aprova as ações de Zedequias. Diga a essa nação rebelde: você não sabe o que essas coisas significam? O rei da Babilônia foi a Jerusalém, tirou de lá o seu rei, os seus nobres, levou consigo a Babilônia. Depois fez um tratado com Zedequias para humilhar o reino, torná-lo incapaz de reerguer-se, garantindo apenas sua sobrevivência pelo cumprimento do seu tratado. Mas o rei se revoltou contra ele, enviou mensagem ao Egito pedindo cavalos e um grande exército. Será que ele se sairá bem? Escapará aquele que age dessa maneira? Romperá ele o tratado e ainda assim escapará? Essa é a pergunta que Deus manda a Ezequiel dizer ao povo. Alguém que age fora da vontade de Deus será bem-sucedido nos seus intentos? Veja a palavra do Senhor. Juro pela minha vida que morrerá na Babilônia, na terra do rei que o pôs no trono. O mínimo que Zedequias tinha que ser aqui era honrado, porque ele fez um trato com o rei da Babilônia. Ah, mas o rei da Babilônia não é um rei justo. Ah, mas o rei da Babilônia... Mas Zedequias fez um trato com ele. Ou você não faz o trato, ou você cumpre o trato. Agora, você não pode fazer o trato e depois alegar que descumpriu o trato porque o outro é pior que você. Isso não é bíblico. Isso não faz parte do caráter de Deus. Isso não é o modo como Deus age e nem como Deus faz as coisas. O faraó com seu poderoso exército e seus batalhões não será de nenhuma ajuda para ele na guerra, diz o Senhor. Como Zedequias desprezou o juramento quando rompeu o tratado feito com aperto de mão, de modo algum escapará. Deus leva as nossas ações muito a sério, irmãos. Muito a sério. 3 lições que nós aprendemos muito rapidamente com esse texto. Primeira, nós devemos honrar os compromissos que assumimos. O problema de Zedequias é que ele achou que devia honrar apenas as suas ideias e não os seus acordos. A gente às vezes é fiel apenas às nossas ideias, intentos, visões, sonhos, mas não aos compromissos que a gente assume. Pessoas que são muito fiéis aos seus desejos e vontades, mas que não são nada fiéis às pessoas com quem fizeram acordo, trato ou compromisso. Homens que são muito fiéis aos seus prazeres pessoais, aos seus interesses individuais, mas que não honram os compromissos assumidos no casamento com a mulher da mocidade, como diz a palavra. Gente que trata uma coisa e no apagar das luzes faz outra. Você lembra quando as nossas avós diziam que o que é combinado não é caro? A nossa geração ficou impossível nesse aspecto. Parece que tudo que é combinado é caro, ninguém quer pagar. A pessoa diz para você assim: olha, deixe que isso eu faço.
Aí quando chega o dia de apresentar o resultado, ela diz, eu não fiz por causa disso, por causa disso, por causa disso, porque eu também não podia me sacrificar, porque eu também não podia fazer além da minha força, mas então por que se comprometeu, meu irmão? A Bíblia diz que é melhor você não fazer um voto do que fazer um voto e não cumprir. Se você não está preparado para cumprir um compromisso, não assuma um compromisso. Boca precipitada é maldição na vida do crente. Zedequias não teve honra. Zedequias não teve caráter. Mas o rei Nabucodonosor bem que mereceu, mas não é assim que o crente age. O crente não se nivela no nível do mundo. O cristão não joga com as armas da imoralidade, da desonestidade, da corrupção. É maligno aquele ditado popular que diz ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Para a Bíblia isso não faz sentido. Mas o rei Nabucodonosor mereceu ser traído. Sim, mas gente de Deus não trai. Mesmo que o outro mereça. Por quê? Porque não é com traição, com jogos de poder, com esquemas de bastidor que o crente vai ter vitória. É com a mão do Senhor vindo ao seu encontro e operando grande salvação. É assim que o cristão tem vitória. Com Deus indo à sua frente e não com as estratégias do inferno à sua disposição. Faltou honra para Zedequias. Faltou caráter. Faltou compromisso com a palavra dada, com um aperto de mão feito, com aliança confirmada. Por isso que quando alguém diz, pastor, eu não sou fiel à minha esposa, porque os votos que eu fiz para ela eu fiz quando eu não era crente. Não é desculpa. Não é desculpa. Nada é desculpa. Compromissos têm que ser honrados, alianças têm que ser honradas. Mas eu fiz aliança com o ímpio, o Zedequias também. Mas as alianças que nós fazemos, nós não fazemos apenas com as pessoas, nós fazemos na presença de Deus. Pastor, tem algum tipo de trato que a gente pode quebrar? Tem. Aqueles que nos obrigam a fazer o que Deus não aprova. Só nesses casos. Agora, você casou com alguém na sua mocidade e hoje o casamento não vai bem e você quer romper toda a aliança que você fez só porque você não está feliz? Está errado. Foi o que Ezequias fez. Na hora de fazer o trato, tudo é muito bom, né? Na hora de fazer o trato, todo mundo concorda com tudo. Zedequias dizia, não, tudo bem, rei, pode contar comigo, eu vou lá em teu nome, vou representar o senhor pode confiar em mim, nessa hora tudo é bom. Mas aí quando chega a realidade dura da vida, mas eu não pensei nisso, mas eu não pensei naquilo, mas eu não sabia disso. O Senhor mandou uma palavra de juízo para Zedequias. Tá errado, Zedequias. Você tinha terra para crescer, você tinha raiz firme, você tinha uma copa bonita. Você teve uma oportunidade de começar uma história nova. E você usou isso para ser um traidor, para ser um rebelde e para fazer aliança com outro povo que eu não mandei você fazer aliança. Segundo, faltou discernimento para Zedequias. E como é triste quando na vida do cristão falta discernimento, conhecimento da palavra, entendimento da vontade de Deus. Zedequias tinha Jeremias, que profetizava a favor da Babilônia, dizendo, gente, Deus está nos punindo pelos nossos pecados. Não é contra a Babilônia que nós temos que nos revoltar, é contra os pecados que nós temos praticado contra Deus. Se nós nos arrependermos, o Senhor nos libertará. O nosso inimigo não é a carne ou o sangue. O nosso inimigo é o pecado, é a estrutura maligna, é o inimigo das nossas almas. Jeremias dizia isso, Ezequiel dizia isso. O tempo da Babilônia vai passar e o Senhor fará florescer de novo o seu povo. Mas Ezequias não ouviu os profetas. Zedequias não ouviu as palavras. Zedequias não deu ouvidos ao Senhor. Zedequias só ouvia o seu próprio coração. Como é difícil falar com alguém que só ouve a si mesmo, que só ouve o seu próprio coração, não ouve ninguém. A Bíblia fala com dureza contra aquele que não ouve ninguém. Seus caminhos são maus, teimosia, obstinação, gente dura. Como é difícil falar com gente dura. Zedequias era duro, esse homem. E por isso a mão do Senhor pesou sobre ele. Certamente morrerá, diz o Senhor. Certamente morrerá. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que farei cair sobre a cabeça dele o meu juramento que ele desprezou e a minha aliança que ele rompeu. O Senhor estava dizendo para Zedequias, a aliança fui eu que fiz, Zedequias, não foi Nabucodonosor.
Quem abriu as portas para você voltar fui eu, Zedequias, não foi você. Me ouça! Você que é um empresário bem-sucedido, você que ganhou dinheiro nessa vida, você que tem uma bela casa, que dirige um belo carro, não foi você que conseguiu essas coisas, foi Deus que te deu. E agora você usa isso para fechar o seu coração para Deus, se acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém, que ninguém tem nada a ver com a sua vida, você faz o que você quer. Ah, meu irmão, como será bom se você deixar o seu coração se quebrantar diante do Senhor. Ao invés de quebrar a aliança, quebrar o coração. É tão bonito quando o crente não quebra a aliança, mas quebra o coração. Espírito quebrantado, não é a aliança, não é o compromisso quebrantado, é o espírito quebrantado. Gente humilde diante de Deus. Senhor, fala comigo. Me ensina, Pai. Eu quero fazer a tua vontade. E finalmente, Zedequias não teve confiança. Ele não teve honra, ele não teve discernimento e ele não teve confiança. Não confiou que Deus traria libertação para o seu povo. Não confiou na palavra que dizia, eu restaurarei. Veja como Deus fala, assim diz o Senhor, eu mesmo apanharei um broto bem do alto de um cedro e o plantarei. Não será mais a águia babilônica, não será a águia egípcia, eu mesmo, que voo muito mais alto do que qualquer águia, que sou muito mais poderoso que qualquer império, eu mesmo apanharei um broto lá do alto. Aqui você já tem uma profecia messiânica, porque esse broto lá do alto desse cedro é um descendente de Davi, que vai reinar com cetro de ferro, mãos poderosas, justiça e paz. Aqui o profeta Ezequiel está falando de Jesus, do Messias, do novo reino. Arrancarei um renovo tenro de seus ramos mais altos e o plantarei num monte alto e imponente. Nos montes altos de Israel eu o plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra de seus galhos. Todas as árvores do campo, todas, saberão que eu faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu sou o Senhor. Aleluia por isso. Quando falta confiança, a gente esquece quem é que está no controle da história. E aí a gente quer assumir a história nas nossas mãos. E é quando a frustração vem, a decepção vem, o fracasso vem. Zedequias vai fazer aliança com o Egito a troco do quê? É com Deus que ele tem que fazer uma aliança. A Babilônia sucumbirá, não porque o Egito se tornará mais forte, mas porque o Senhor trará livramento ao seu povo. Ah, meus irmãos, como nós precisamos aprender a confiar em Deus. Você não vai sair dessa situação em que você está porque uma pessoa vai te ajudar, ou porque uma empresa vai te ajudar, ou porque alguém vai estender a mão. É claro que isso pode acontecer no cenário histórico, no palco da nossa vida comum, mas quem será o agente da sua vitória será o Senhor. Isso que Zedequias precisava entender. Que sair do poderio babilônico para ir debaixo do poderio egípcio não liberta ninguém. Mas quando Deus age na nossa vida, a nossa libertação é completa. Por isso a necessidade do broto novo, do renovo, da linhagem messiânica, da manifestação do Cristo, Jesus na nossa história. Porque Jesus é aquele que nos liberta definitivamente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Chega de águias, definindo os rumos da minha vida. Quem define os rumos da minha vida é o Senhor, que fez os céus e a terra. Zedequias, confie no Senhor, essa era a palavra para ele. Irmão, irmã, você que está me ouvindo nessa noite, confie no Senhor, essa é a palavra, confie no Senhor. O Senhor sabe, o Senhor está atento, Ele está no controle de todas as coisas. Honre os seus compromissos. Ouça a palavra de Deus e confie nas promessas do Senhor. Essa é a lição que nós tiramos dessa parábola das duas águias e da videira. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida e trazido entendimento para o seu coração. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta hora tão abençoada de interpretação e aplicação da palavra.
O livro do profeta Ezequiel, tão rico, tão bonito, tão difícil até, cheio de visões, de imagens, de figuras. Um profeta chamado para ser profeta no momento mais crítico da história do seu povo. Ah, meu Deus! Às vezes é em meio às crises que o Senhor nos chama. Como precisamos estar atentos à tua voz. As águias muitas vezes tentam ditar os rumos das nossas vidas. São grandes águias, assustadoras muitas vezes. Vêm e nos tiram de onde estamos, nos levam para outros lugares. Mas que bom sabermos nesta hora que elas não têm a última palavra na nossa vida, porque a última palavra é do Senhor. O Senhor faz a árvore verde secar, o Senhor faz a árvore seca florescer, o Senhor faz a árvore alta cair, o Senhor faz a árvore pequena crescer. Nós somos árvores pequenas na tua presença, Pai, e pedimos que o Senhor nos dê o crescimento. Olha para essa pessoa que está precisando honrar compromissos, mas está desanimada. Que ela encontre forças no Senhor e na força do teu caráter. Olha para essa pessoa que está fechada, sem discernimento, não ouve ninguém. Que o seu coração se abra para a voz do Espírito Santo, para a palavra que vem do Senhor. Assim diz o Senhor. Olha para essa pessoa, meu Deus, que está sem confiança, apavorada, com medo. Que aprenda a bênção de descansar em Ti, pois o Senhor está no controle de todas as coisas. Ah, meu Deus, ensina-nos a lição de Zedequias nesta hora, e que possamos ser homens e mulheres honrados, com discernimento espiritual e muita confiança em Ti, em nome de Jesus. Amém.